Olá, tudo bem? Meu nome é João Henrique Scaff, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Direito Negocial, todos pela Universidade Estadual de Londrina. E terei o prazer agora de continuar o nosso curso e já recebendo o início da nossa disciplina que foi ofertado para vocês a primeira aula pela professora Vanessa Berbel. E agora eu vou continuar dando a segunda, a terceira e a quarta aula, não é? Muito bem, vamos para o quadro, dar uma olhada. Dar uma olhada aqui no que nós estudamos na nossa aula anterior, não é? A professora Vanessa trabalhou com vocês o direito empresarial e a sua história, as fontes do direito empresarial, a atividade empresarial, a capacidade civil e responsabilidade, né? E na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui os títulos de créditos. Diferenciar os tipos, dos títulos de crédito. Vamos também analisar o direito bancário. Bom, não sei se a professora Vanessa disse isso para vocês, mas eu vou ressaltar agora que é de extrema importância, que vocês não se atenham apenas ao estudo do conteúdo que está sendo passado em sala de aula para vocês. Por quê? Porque pelo sistema pedagógico que é adotado pela nossa instituição, vocês têm o que será exigido de vocês, será o que foi transmitido para vocês através do livro, através das demais atividades que não ficam restritos ao conteúdo da sala de aula. Na sala de aula nós vamos trabalhar algumas situações, problemas e tentar vincular a teoria à sua aplicação prática. Contudo, o que será exigido em sala de aula se vai além, tá? Está contido no livro didático. Então eu peço para vocês que não estudem apenas aqueles títulos de créditos que serão trabalhados aqui, mas sim todos aqueles que estão contidos no livro ofertado pela instituição, e aí vocês estudem os seus requisitos, enfim, as suas características, aquilo que está ali exposto. Claro? Muito bem, então. Vamos para o nosso primeiro vídeo. Olá! Estamos começando a segunda unidade de Direito Empresarial. Hoje vamos falar sobre isso aqui, títulos de crédito, e sobre o direito que regula o seu uso, o direito bancário. O cheque é o mais conhecido dos títulos de crédito, mas também temos outros. Mas, antes de mais nada, você sabe por que eles foram criados? Imagina que você está vendendo alguma coisa e recebe em pagamento esse papel. Muito bem. Supõe-se que agora esse papel carrega um valor que não vai ser pago agora, mas a dívida está anotada, ou seja, uma operação de crédito. O comprador fala para você entregar para outra pessoa que vai te dar o dinheiro. Negócio feito. No dia seguinte você vai até a tal pessoa e, surpresa, ela não tem nenhum registro ou nem mesmo existe. Então, cadê o valor que estava anotado aqui? Pois é, esse papel não vale nada, mas esse vale. Por quê? Parece óbvio, né? Mas você saberia dizer quais são as diferenças entre eles? É aí que começamos a detalhar o que é, de fato, um título de crédito e por que ele funciona. Para esse papel aqui, existe um sistema institucional inteiro de garantia, legitimação e fiscalização, e o valor do crédito fica nas mãos de entidades oficialmente autorizadas, os bancos. Estamos falando, na verdade, de um grande acordo social, amparado pelo direito bancário e por um conjunto de mercados, instituições e instrumentos financeiros que garantem a regulação e a efetivação das operações financeiras, o Sistema Financeiro Nacional. Pois bem, tudo isso é o que faz um verdadeiro título de crédito. Esse assunto é parte fundamental do direito empresarial. Nós vamos ver claramente como as questões do direito bancário influenciam o nosso cotidiano e estimulam a vida empresarial. O crédito é um fator essencial para o crescimento das atividades produtivas. Daí a importância dos títulos de crédito. Além do cheque, vamos conhecer a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e a cédula de crédito bancário. Nessa unidade vamos falar sobre os princípios comuns a todos os títulos e também sobre as peculiaridades de cada um,
como devem ser apresentados, quando são usados no cotidiano empresarial e algumas leis regulatórias. Ah, e outra coisa, é importantíssimo entender também o que é o endosso e o aval. Essas são ações bem comuns que ampliam as funções dos títulos de crédito. Vamos entender os reflexos dessas responsabilidades para a vida civil. E se no fim das contas o valor que está escrito no título não for pago? Também vamos falar sobre o ato de protesto, que é a apresentação pública do título ao devedor. Entender quando ele deve ser aplicado é fundamental para sabermos como reaver uma dívida ou como selar um compromisso de crédito. Todas essas são questões do direito bancário e basta você reparar nas notícias de jornais para ver como ele está presente no nosso dia a dia. Pesquise, por exemplo, sobre o nível de inadimplência de empresas e como as dívidas de título são negociadas. Ou procure saber sobre as diferenças entre as regras de sigilo bancário brasileiras e suíças. É preciso ter muito critério e experiência para lidar com essas questões. Você vai ter a oportunidade de praticar com a SGA dessa unidade. Nela, nós vamos acompanhar uma situação em que um personagem, o seu João, decide abrir um pet shop e se depara com circunstâncias que ele só consegue resolver conhecendo a legislação do direito bancário. As SPs dessa unidade são situações que acontecem para valer. Seu João vai passar por dificuldades envolvendo a necessidade de um avalista, uma devolução de um cheque endossado, uma ação de protesto contra ele e uma suspeita de descumprimento de sigilo bancário por parte de seu banco. Eu vou ficando por aqui. Agora é com você. Acesse o livro didático, as videoaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não esquece das pré-aulas de cada sessão e também das pós-aulas. É a sua oportunidade de desenvolver seu senso crítico e de tornar-se um excelente profissional. Bons estudos e até a próxima! Retomando então a nossa aula, vamos ao quadro conhecer quais são os conhecimentos prévios que vocês devem ter para compreender a nossa aula, né? Bom, vocês devem, como já estudado na aula anterior, né, compreender o conceito e as exigências da capacidade civil previsto no Código Civil Brasileiro, nos artigos 3º e 4º. O artigo 3º e 4º, ele prevê as questões relacionadas às pessoas que são relativamente ou absolutamente incapazes de exercer as atividades da vida civil. Você também tem que conhecer, né, saber distinguir as pessoas que podem exercer os atos da vida civil. O que é compreendido no nosso ordenamento jurídico como a capacidade civil, que aí nós voltamos a fazer referência ao artigo 3º e ao artigo 4º. Né? E, por fim, conhecer a responsabilidade civil e seus pressupostos. Bom, como já foi diversas vezes alertado, imagino eu, é importante que o aluno estude antes de assistir a aula, pois a aula que será ministrada, ela visa apenas trabalhar com algumas problemáticas, né? E não expor e transmitir todo o conteúdo que está ali constante no livro. Esses temas que eu ponderei, né, esses conhecimentos prévios, eles são a soma do que vocês estudaram por conta própria com aquilo que já foi exposto na nossa aula anterior, que foi ministrada pela professora Vanessa. Correto? Muito bem. Então vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos ao quadro. Nossa situação geradora de aprendizagem consiste no personagem, né? Nosso personagem é o seu João, o qual, né, ao sair de sua empresa, que trabalhou durante 10 anos, decidiu ser dono do seu próprio negócio, materializando esse sonho no seu pet shop Dog Cat. Contudo, é necessário ao seu João compreender os aspectos legais quanto aos títulos de crédito, bem como as questões bancárias, pois são pontos que afetam de forma direta a saúde financeira do seu negócio. Né? Primeiramente, nós poderíamos aqui já conceituar, não é, títulos de créditos, de acordo com o Código Civil, o
O artigo nós podemos citar aqui é o 887 e o 903, ambos do Código Civil, né? Eles dizem que eles expressam que o título de crédito é um documento necessário para o exercício literal autônomo que nele está contido, né? Sendo seus requisitos a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que ele confere e, obviamente, a assinatura das partes, do emitente. Tá? É importante vocês saberem os requisitos, porque é com base nele que você poderá discutir judicialmente a validade ou não desse título que foi emitido, alegando suposta nulidade no respectivo documento. Isso é de suma importância, por isso que é sempre muito cobrado e exigido em concursos públicos a questão dos requisitos legais de cada título de crédito, pois ausente um desses requisitos, a sua nulidade poderá ser pleiteada e ele vai perder o seu valor. Correto? Muito bem. Vamos para o nosso primeiro vídeo e depois nós continuamos dando prosseguimento com a nossa primeira situação, problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Retornando então, vamos ao quadro analisar a nossa primeira situação problema. Bom, na nossa situação problema, que está presente também no nosso livro didático, vimos que a dona Grazi e o seu João necessitam compreender a aplicação e os reflexos e as exigências quanto ao Instituto da Fiança, a fim de resolver a questão levantada pela imobiliária Negócio Justo, o que permitirá ao seu João continuar exercendo a sua atividade empresarial no mesmo endereço. Não é? Nessa atividade, então, o livro traz que o João, não é, tem junto com a sua esposa essa missão de abrir a sua empresa. Contudo, a Grazi desconhecia que o João, seu marido, tinha realizado a locação do imóvel, onde seria a sede do pet shop. E em determinado momento, a Grazi está no pet shop e recebe um envelope da imobiliária dizendo falta fiador. Ela abre, é um contrato. A partir daí, então, nós vamos ter que desenvolver quais são os efeitos, qual que seria a responsabilidade do fiador, como que isso poderia ser solucionado em termos práticos. Vamos lá, então? Vamos para o nosso primeiro slide, então, da aula. Bom, nós temos aqui, inicialmente, o conceito de fiança. Não é? A fiança, ela é um instituto do direito civil de natureza contratual e conceitua-se como uma garantia pessoal prestada por determinada pessoa, pelo qual esta garante o pagamento ao credor, por
por uma obrigação não paga pelo devedor principal. Ou seja, é uma garantia realizada por uma pessoa física através de um contrato e ele é uma garantia para o pagamento. Ou seja, em outros termos, é uma garantia fidejussória, não é? Ou seja, prestada por uma pessoa, por uma obrigação assumida por um terceiro. Caso esse terceiro não venha a cumprir com a sua obrigação, o credor poderá exigir essa obrigação de forma direta e pessoal daquele fiador. Claro? Muito bem. Então vamos ver o que é aval agora? Bom, aval, né? Quanto ao aval, ele consiste em uma garantia também dada por um terceiro a um título de crédito. Agora vejam, nós estamos falando de título de crédito, previsto no artigo 897 e 898 do Código Civil. Ao se tornar avalista, a pessoa traz para si a obrigação pelo que avalizou. Faltou um Z aqui, tá? Avalizou. Devendo assim satisfazê-la junto ao devedor, é o que chamamos de solidariedade. É importante não confundir, tá, gente? O aval com a fiança, tá? Apesar de serem garantias fidejussórias, o aval ele é específico dos títulos de crédito. Podemos citar aqui nota promissória, o cheque, tá? Quanto a já a fiança, ela está relacionada a um contrato. Vamos ao quadro que nós trazemos aqui uma tabela estabelecendo uma diferença. Bom, enquanto o aval, ele vem a garantir os títulos de crédito, não é? Já a fiança, como eu já disse, ela garante contratos firmados. O aval, basta a assinatura do avalista e já fica caracterizado o aval. Já a fiança vai necessitar de uma cláusula específica dentro daquele contrato, não é? O aval, ele traz a responsabilidade solidária. Ambos respondem ao mesmo tempo. Já a fiança traz a responsabilidade subsidiária. Primeiro eu tenho que atacar o devedor principal para depois poder cobrar do fiador. Obviamente, né? Salvo se houver uma previsão expressa de solidariedade. Como assim, professor? Salvo se houver uma previsão expressa? Naquele contrato pactuado vai ter uma cláusula prevendo o fiador, não é? E naquela mesma cláusula vai constar, ou em uma outra cláusula do contrato, que a responsabilidade não é subsidiária, mas sim solidária. Ou seja, o fiador, ele aceita ter a sua responsabilidade solidária e não subsidiária. Então, o que está previsto na lei deixa de ter validade e o que está previsto no contrato passa a valer, pelo princípio do pacta sunt servante, ok? Voltando ao quadro novamente. Nós temos aqui, né, que o aval precisa de vênia conjugal, salvo se os cônjuges forem casados no regime de separação total de bens. E a fiança, a mesma coisa, tá? Também precisa de vênia conjugal, salvo se forem casados no regime de separação total. Muito bem. Bom, vamos para as regras gerais da fiança. Pelo contrato de fiança, gente, uma pessoa garante satisfazer ao credor a obrigação que foi assumida pelo devedor. Isso eu acho que ficou bem claro para vocês, não é? Agora, pode-se pactuar a fiança de forma verbal? Eu posso falar que a fiança ela foi combinada em uma conversa? Não, né? A fiança, ela dar-se-á sempre por escrito. Por isso, a exigência do credor, né? Ou seja, do seu João e do seu fiador, ter que assinar aquele contrato. Por isso que retornou o contrato para o seu João com a anotação, faltou o fiador. Por quê? Porque caso o fiador não assinasse, o pacto
verbal não teria validade jurídica, ok? Voltando ao quadro novamente, nós temos aqui, é necessário, segunda pergunta, né? É necessário o consentimento do devedor? Bom, pode-se estipular, tá, a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Tá? As dívidas futuras podem ser objetos de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois de que fizer certa e líquida a dívida do devedor principal. Correto? Estão acompanhando até aqui? Muito bem. Vamos voltar ao quadro e vamos ver agora a questão do alcance, né? Do alcance. Bom, gente, não sendo limitada, tá? A fiança, ela vai compreender a totalidade da dívida do devedor principal. Tá? Então, caso eu posso ser fiador e limitar a abrangência da minha garantia, mas se eu não colocar essa cláusula no contrato, eu estou dando a minha garantia para toda a totalidade da dívida, correto? Voltando ao quadro novamente, vejam, a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Bem. Aceitação pelo credor, o nosso outro tema. O credor não é obrigado a aceitar o fiador se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar fiança e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Então, o credor, ele não é obrigado a aceitar o fiador. Não é? E nós temos a questão do fiador insolvente ou incapaz. Né? O fiador demandado pelo pagamento de uma respectiva dívida, né, ele tem o direito de exigir até a contestação, até apresentar a contestação, que sejam primeiros executados os bens do devedor principal, para após executados os bens do devedor principal, sejam atacados os seus próprios bens. É aquela questão da subsidiariedade. Lembra que nós trabalhamos há um pouco tempo atrás? Que, em regra, o fiador ele é responsável subsidiário, salvo se houver previsão contratual em sentido contrário, que coloque ele como devedor solidário. Não é? Bem, voltando ao quadro novamente, nós temos aqui o benefício de ordem. Não é? Não se aproveitará este benefício ao fiador se ele renunciou expressamente, ou seja, se no contrato ele disse que não faz, que ele renuncia o benefício de ordem, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido. Não é? Lembrando que para essa renúncia a esse benefício de ordem, ele tem que estar previsto no contrato do qual ele assinou, do qual ele se comprometeu junto com o devedor principal, correto? Vamos ver a questão da anuência agora. A anuência do fiador. Né? E aqui nós entramos em uma discussão. Veja, o artigo 819 do Código Civil diz que a fiança não admite interpretação extensiva. Com base nisso, o STJ tinha um entendimento que foi até sumulado na súmula 214, que sustentava que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, o qual não anuiu. Agora, a partir de 2006, o STJ modifica esse entendimento e ele estabelece uma diferença entre aditamento e prorrogação legal. Prorrogação legal.
não é? Neste caso, havendo uma prorrogação legal e não um aditamento de um contrato anterior, tá? Se for uma prorrogação legal, as garantias da locação se estendem até a efetiva entrega do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado. É o que prevê o artigo 39, tá? da Lei 8.245/91, do ano de 91. Ou seja, para que a fiança não seja prorrogada automaticamente, é necessário que no contrato seja especificado que o fiador ficará isento de responsabilidade nas hipóteses de prorrogação deste contrato. Então tem que estar especificado nisso. Tá? Então veja, existe uma diferença entre aditamento e prorrogação. Claro, compreenderam isso? Muito bem, isso é tema recorrente na prática jurídica, tá, gente? Nós verificamos isso muitas vezes e vocês também, com certeza, vai chegar no ouvido de vocês uma situação similar durante a prática diária de vocês, do trabalho que vocês vão exercer. Voltando ao quadro novamente, nós temos a questão da notificação resilitória, não é? A fiança sem prazo determinado gera a possibilidade de exoneração lateral do fiador. Para isso acontecer, né, o fiador ele vai notificar o credor da sua intenção de exonerar-se. Tá? Agora, ele tem que ficar, a partir do momento que ele fez essa notificação, ele mantém os efeitos da fiança durante 120 dias. Tá? Só após que ele vai se eximir. Nós temos a outorga o chora. O que é isso, professor? O que é esse palavrão? Não é? Outorga o chora é utilizado como uma forma de impedir a dilapidação do patrimônio por um dos casais. Então, para que uma pessoa casada possa ser fiadora, ela necessita obrigatoriamente da anuência do outro cônjuge. Caso não haja essa anuência, esse contrato poderá ser discutido judicialmente e ali poderá ser reconhecida a nulidade dessa fiança. Claro? Muito bem. Voltando ao quadro novamente. E a questão do contrato de locação, né? Ele tem a natureza intuito persona. O que consiste isso? Ele é um contrato que vincula as partes ali. Por quê? Porque importa uma confiança que se insere, que está relacionada ao fiador e ao credor. Com isso, a morte do locatório, ele importa na extinção da fiança e a exoneração da obrigação do fiador. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me comprometo com alguém, eu tenho a confiança que o devedor vai pagar aquela dívida. Por isso que eu estou sendo seu garantidor. A partir do momento que ele venha a falecer, eu não tenho mais confiança em uma outra pessoa. Então a minha fiança perde a sua validade, não continua, ok? Muito bem. Voltando ao quadro, vamos ver a questão do bem de família. Bom, nós sabemos que o bem de família, ele é impenhorável, não é? Mas e na questão da fiança? Se aplica? Não, tá? Não. Esse aqui foi uma manifestação que foi julgado no recurso extraordinário 407.688, tá? Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal, ele disse que não prevalece o bem de família em caso de fiança. Com base em qual dispositivo legal? O artigo 3º da Lei 8.009/90, que traz expresso, né, que a impenhorabilidade ela é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se esse processo for promovido por uma obrigação decorrente de um contrato de fiança. Claro, gente, está tranquilo? Tudo bem. Vamos resolver a nossa situação problema, então? Vamos ao quadro.
Bom, naquele caso, não é? Necessitava de um fiador. Esse fiador deverá ser o quê? Uma pessoa capaz, que tenha, obviamente, capacidade financeira. Deverá necessitar também do consentimento do credor. Não é? E aí nós vamos colher a anuência do fiador para se tornar o fiador daquele contrato. Caso isso não ocorra, aquele contrato pactuado poderá ser extinto. Por quê? Porque o devedor, né, o locador, no caso, não o devedor, mas o locador, a parte que está locando o imóvel, ele não trouxe ele se comprometeu em trazer um fiador, mas não o apresentou. Por isso o contrato poderá ser extinto. Claro? Muito bem. Vamos para o nosso próximo vídeo? Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para os estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos ver a nossa próxima situação-problema. Vamos ao quadro. Veja, sabemos que João tem em suas mãos um título que foi protestado. Apesar de estar em nome de um terceiro, não é? Que era sua ex-funcionária, seu João foi avalista do título de acordo com o artigo 897, 898 do Código Civil, devendo assim responder de forma solidária, né, pela dívida. Imagine a seguinte situação. De repente vai a protesto um título no valor de R$500 que seu João ele havia sido avalista há algum tempo atrás, não mais lembrava. De repente ele é surpreendido com uma carta do cartório dizendo que aquele título será protestado e o seu nome a ele se relaciona. O que cabe ao seu João fazer para solucionar esse caso? Será que realmente ele é responsável, ele tem responsabilidade sobre aquele título por ter sido avalista ou não? Vamos ver a partir de agora. Vamos ao quadro novamente, vamos começar aqui o nosso estudo. O professor João Borges, ele conceitou a protesto como sendo um ato formal, oficial e solene, por meio do qual se faz certa e se prova a falta ou a recusa total ou parcial do aceite ou do pagamento de um título cambial. Não é? O protesto será levado a efeito quando ocorrer a falta ou a recusa do aceite, a falta ou a recusa do pagamento, a falta da devolução do título. Não é? E aqui nós vamos ter dois efeitos que o protesto pode gerar. O primeiro dele é na esfera judicial. Não é? O credor ele terá, a partir do momento que ele realizou o protesto, uma prova formal revestida de veracidade e fé pública, né? De que aquele devedor está inadimplente ou que descumpriu uma obrigação. E a partir deste momento, ele poderá entrar em juízo, pedir uma medida liminar ou até mesmo com uma ação de cobrança, com uma obrigação de fazer, enfim, deverá se interpretar o caso, qual é a necessidade do credor em relação ao devedor, né? Mas de qualquer forma, a inadimplência vai restar comprovada e com essa prova em mãos, o profissional, o aplicador da lei, poderá aplicar as medidas legais cabíveis àquele caso. Correto? Vamos ao quadro novamente, nós temos mais um efeito, que é o efeito extrajudicial. Não é? Bom,
O efeito extrajudicial, qual que seria? O efeito ele vai interessar, né, as demais pessoas, tanto físicas, jurídicas, ou quando falo de demais pessoas, são terceiros, né, que tenham um desejo de saber a real capacidade financeira daquela pessoa que procura ele para realizar um negócio jurídico. Por isso que é comum que os órgãos de proteção ao crédito criem acordos, parcerias com os cartórios de protestos para que eles informem, alimentem o banco de dados destes órgãos, porque uma vez protestado, consta ali que aquela pessoa foi protestada pelo inadimplemento de um determinado cheque. E aí o credor, ele tendo a ciência desse fato, provavelmente ele pode se recusar em vender a sua mercadoria, porque ele vai saber que aquela pessoa ela é uma má pagadora, ela não cumpre com a sua obrigação, com as suas obrigações. Desta forma, você vem a trazer uma maior segurança nas relações negociais de uma determinada localidade, no caso, nas relações da sociedade como um todo. Claro? Muito bem. Continuando, então, a nossa aula. Bom, nós temos aqui a questão do pagamento, né? O pagamento do título ocorre quando o devedor, sendo intimado, né, pelo cartório, ele se dirige e realiza sua quitação dentro do prazo legal, que é o prazo de 3 dias para liquidar. O artigo 12 da Lei 9.492/97 diz que o protesto será registrado dentro do prazo de 3 dias úteis, contados da protocolização do título ou do documento da dívida. Não é? Por que o prazo é tão reduzido? Pelo princípio da celeridade. Não é? Então, a partir do momento que eu intimei a pessoa, ela pode ir ao cartório e pagar aquele título e pagar também as custas do cartório. Fazendo isso, ele não terá o seu nome protestado, ok? Muito bem. Vamos entender agora como que se dá esse processo para você para levar um título ao protesto. Vamos ao quadro. Bom, inicialmente eu tenho que realizar um requerimento escrito. Eu tenho um título de crédito que não foi pago. Eu vou ao cartório, apresento um requerimento por escrito, do qual será fornecido ali as características essenciais do título, seu valor, e eu vou me responsabilizar por esses dados. O cartório, então, né, vai realizar o exame do título que está sendo apresentado a ele. Nada mais é que um juízo de admissibilidade, né, que deve ser feito imediatamente após a protocolização do meu pedido. Então ele vai ver, por exemplo, se o apresentante forneceu o endereço da pessoa para ser intimada, se forneceu o nome, o RG, se o título do documento, se o título apresentado, né, ele preenche ali os requisitos legais inerentes àquele título. Se é um cheque, ele tem os requisitos, preenche os requisitos de um cheque. Por isso que eu falo que é tão importante você conhecer os requisitos, pois ausente algum desses requisitos, aquele título ele é nulo e logo ele não vai ser aceito nem mesmo ao protesto, tá? Em ser protestado. E por fim ele também vai analisar a localidade. Aquele título ele pode ser protestado naquele cartório. Uma vez o cartório entendendo que sim, que preenche todos esses requisitos, ele vai intimar a pessoa. Vamos ao quadro novamente. Bom, lembra que eu falei que tem os títulos? Antes de ir para essa parte aqui da intimação, lembra que eu disse que ele tem que ver se o título preenche os requisitos? O título não preencheu, então esse título está irregular, não é? E ele vai retornar
ao apresentante para o cumprimento das exigências estabelecidas pelo cartório. Ele pode olhar e falar, olha, esse título não tem assinatura, então eu estou te devolvendo para você coletar a assinatura, só a partir daí que eu poderei protestá-lo, ok? Não, o título é válido, professor, preenche todos. Muito bem, uma vez sendo válido, vai ser realizada a intimação do devedor, que será realizada de acordo com o endereço que tiver sido apresentado pelo apresentante do título, não é? Essa intimação, em alguns casos, também poderá se dar por edital, ok? Se a pessoa é indicada para pagar aquela dívida, ela for desconhecida, se ela for incerta, se ela residir fora da comarca, ou se ninguém conhecer ela, não é? Então, posso ter aqui a intimação pessoal, posso ter uma eventual desistência, não é? Eu posso ter o protesto, então, a partir do momento que foi intimado, irá ocorrer o protesto, ou eu poderia ter, em última situação, a sustação judicial, né? Vejam que o protesto ele não faz prova apenas para a pessoa que está protestando, mas ele também é um meio de prova para aquela pessoa que é protestada, tá? A partir disso, ele pode pegar aquele protesto da pessoa que foi protestada indevidamente e pleitear judicialmente o levantamento desse protesto e eventual ressarcimento por perdas e danos. Claro isso? Muito bem. Vamos continuar nossa aula? Vamos voltando ao quadro. Nós temos o aval. O avalista ele não faz jus ao benefício de ordem, tá? Podendo o avalista ser acionado juntamente com o avalizado. Isso eu já trabalhei com vocês lá atrás e estou reforçando, tá? O aval ele é prestado no próprio título em obediência ao princípio da literalidade. Gente, coloque na mente, a partir do momento que ele avalizou o título, assinou o cheque, eu posso entrar com ação contra ambos e pedir a penhora dos bens de ambos. Eu não preciso respeitar a ordem, não existe benefício de ordem. Tá? Eu não preciso necessariamente atacar os bens do devedor principal para depois atacar o avalista, como ocorre no caso do fiador, em regra, tá? Salvo se o fiador renunciou a esse benefício de ordem no contrato do qual ele assinou. Claro? Voltando ao quadro novamente, ó, tem duas questões aqui que eu coloco. O protesto quando ele é necessário e quando ele é facultativo. O protesto ele é indispensável se o credor deseja executar os co-obrigados ou os endossantes. E ele é facultativo contra o devedor principal e seu avalista, pois ambos respondem de forma equiparada. Vamos resolver agora a nossa situação problema. Naquele caso, como é que funciona? Bom, neste caso aqui, o protesto será registrado dentro do prazo de 3 dias úteis, né, contados da protocolização do título ou do documento da dívida. Então, neste caso aqui, o João terá o prazo de 3 dias para pagar a dívida, já que ele é o avalista e responde de forma equiparada com o devedor principal. Pagando, o título não vai ser protestado, né? E uma vez, isso é interessante também, eu coloquei até essa jurisprudência, uma vez que ele, avalista, vai lá no cartório e paga, e obviamente que ele vai ter os comprovantes deste pagamento, ele subroga-se no direito do credor, ou seja, ele pode pegar aquela dívida e cobrar do devedor do qual ele avalizou, ou seja, ele tem o direito, após de ser ressarcido pelaquela dívida que foi cobrada por o terceiro. Claro? Muito bem. Vamos para o nosso próximo vídeo, então. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar.
Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, então, voltando, vamos prosseguir para a nossa terceira situação-problema. Vamos ao quadro. Bom, João, ao chegar ao banco, dirige-se ao caixa, como de rotina. E ao finalizar os pagamentos, Ricardo, caixa e cliente de seu João, informa que há um cheque que foi devolvido em sua conta e já reapresentado, não tendo o emitente provisão de fundos para o pagamento. É o famoso cheque sem fundo, né? Ao pegar o cheque em mãos, no valor de R$ 700, verifica que foi um cheque pago em pagamento de seu Manuel, mas sendo o seu emitente Dona Suzana. Ou seja, Manuel pegou um cheque que ele havia recebido e deu como pagamento para o seu João, que a Dona Suzana seria a dona da mercearia da esquina, enfim. Quais as medidas cabíveis para o recebimento dessa dívida? Então a questão é a seguinte, pessoal. Eu recebo um cheque de pagamento. Aquele cheque não é daquela pessoa que está me dando. Aquela pessoa, o meu devedor, ele pegou um cheque de terceiro e repassou para mim. Eu fui depositar aquele cheque na minha conta e não havia fundos. Eu posso cobrar só da Suzana? Eu posso cobrar do Manuel e da Suzana? Ou eu não posso cobrar de ninguém? É isso que nós vamos estudar agora, ok? Vamos ao quadro novamente. O cheque. O que seria o cheque? O cheque, ele é visto como um título de modelo vinculado, tá? Uma vez que o cheque, ele é um documento emitido pelo Banco Central com uma forma específica regulada, é um cheque emitido pelo banco, né, um documento emitido pelo banco com uma forma regulada pelo Banco Central. Então ele é um título de crédito regulado, ele tem que cumprir determinadas exigências. E ele também é um título de pagamento à vista. É o que está no quadro. Vejam. Cheque é a ordem de pagamento à vista emitida contra um banco em razão de fundos que a pessoa emitente tem naquela instituição financeira. Quais são os requisitos do cheque? Nós sabemos que o cheque tem numeração própria, mas por isso que eu consigo identificá-lo e por isso que eu consigo fazer essa ligação do banco, né, que a pessoa tem os seus fundos. Os requisitos do cheque seriam o artigo, estão previstos no artigo 1º da Lei 7.357 de 86, e a primeira deles seria a denominação cheque, inscrita no contexto do título expresso em língua em que este é redigido. Seria uma ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Inciso terceiro diz nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, que é o sacado. Não é? Inciso quarto, a indicação do lugar de pagamento. Inciso quinto, a indicação da data, que é de suma importância, e do lugar, né, de emissão. Inciso sexto, a assinatura do emitente, sacador, ou do seu mandatário, com poderes especiais. Quando nós falamos aqui de local de emissão, gente, o local de emissão ele deve corresponder exatamente ao local em que o emitente se encontra no momento do seu preenchimento. Contudo, é comum que as pessoas escrevam ali o local da sua agência. Né? E isso vem a trazer efeitos jurídicos. Né? E isso é de suma importância, porque isso vai analisar, você vai ter, com base nessa informação, aonde que você deverá executar o cheque. Vamos ao quadro, dar uma olhada nessa questão de sacador, sacado ou tomador. Né? Bom, nós falamos aqui, o sacado, ele é o correntista, tá? Que fornece o cheque ao credor, que preenche o cheque ao credor, que é denominado tomador. Né? Sacado é a instituição financeira onde o sacador tem
o proveito financeiro, o montante financeiro para cobrir aquele cheque, né? E aí o sacado, não é verdade? Ele liga-se ao sacador, né? Entenderam? Outra coisa importante é a data, tá? É a data constante no cheque. Será essa data constante no cheque que você poderá estabelecer o prazo prescricional, o prazo e também o prazo para apresentação desse cheque ao banco. Aqui nós temos o número do título, não é? Este aqui é o valor do título. Aqui nós temos a data de emissão. E aqui embaixo nós temos a informação do devedor, né? Se trata de uma conta conjunta, não é? Ou não, né? E aí você vai protestar quem assinou esse cheque, não é? E aqui, normalmente, é o CPF do devedor. Essas informações são necessárias, por quê? Porque é através delas que você consegue mensurar a validade ou não daquele título e os dados contra quem você tem que ajuizar a demanda. Claro isso? Muito bem. Vamos continuar nossa aula, vamos voltar ao quadro. E aí nós temos o endosso, o famoso endosso. Endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito, ou seja, o endossante, transmite os seus direitos a outrem, a um terceiro, que é o denominado endossatário. O endosso produz dois efeitos, basicamente. Quais serão eles? Primeiro, a transferência da titularidade do crédito. Por isso que ele é um ato cambiário, pois ele põe o título em circulação. Não é? E a segunda aqui seria responsabiliza o endossante, passando o endossante a ser co-devedor do título. Ou seja, se o devedor principal não pagar, você pode cobrar o endossante. O endossante. Por isso que naquele caso da nossa situação problema, o proprietário, o credor do pet shop, ele pode executar tanto o terceiro quanto o seu devedor. O devedor não deu um cheque de um terceiro com pagamento? Deu. Então fica o devedor e o terceiro responsabilizado pelo pagamento daquela dívida. Claro? Voltando ao quadro novamente. Agora, essa corresponsabilidade, não é? Ela sempre vai ocorrer? Né? Sempre vai haver essa transmissão dessa responsabilidade? Não, né? O endossante ele pode inserir no título uma cláusula de sem garantia, né? Que ele vai exonerar-se, então, da responsabilidade pela obrigação constante naquele título. Não é? O endosso ele pode ser, normalmente ocorre no verso, como consta nesta imagem, através da simples assinatura, não é? Do endossante, ou ele pode ocorrer também no anverso. Neste caso, ele deverá conter, né, além da assinatura do endossante, a expressa menção que trata-se ali, naquele caso, de um endosso. Não é? Professor, existe uma limitação do número de endosso? Eu assinei um cheque, passei para um terceiro, esse terceiro recebeu o cheque endossado, obviamente, ele realizou mais um endosso e passou para um outro, aquele outro fez endosso de novo, passou para um outro. Existe uma limitação? Existia, mas essa legislação que trazia essa limitação foi revogada. Hoje em dia não há mais limitação para esse tipo de conduta. Claro? Muito bem. Continuando a nossa aula, então. Vamos ao quadro. Obrigado. Cheque pré-datado, né? Ou pós-datado. Né? Ele ocorre quando temos a emissão de um cheque para ser pago em data futura. Né? Neste caso,
vem a pergunta, né? Neste caso, perderia o cheque a natureza de ordem de pagamento à vista? Não, né? O cheque ele sempre será uma ordem de pagamento à vista, é o que está previsto no artigo 32 da lei do cheque. Qual que seria a lei? Então, como deveria, né? Como que isso, se é uma ordem de pagamento à vista, isso gera danos, o seu depósito anterior, né, por ser um cheque pós-datado, é exatamente isso que ocorre, tá? O fato de eu pós-datar um cheque, ele não faz perder a natureza de pagamento à vista. Então, o que ocorre muitas vezes? A pessoa vai ao banco e deposita esse cheque. Agora, a pessoa que depositou, ela poderá responder por danos morais, tá? Dependendo do que foi pactuado entre eles. Tá? Então, isso poderá gerar, esse ato poderá gerar perdas e danos. Por quê? Porque houve uma norma, é um costume. Então, um costume, por não haver lei regulamentando a questão do cheque pré-datado, você aplica o costume da localidade. E o costume é que deve ser respeitado o prazo que está no cheque, apesar dele manter a sua característica de título de pagamento à vista. Quando eu dou um cheque para você, eu estou dando um dinheiro. Fazem essa similaridade, tá? Ou seja, o cheque ele é nada mais do que um dinheiro. Eu posso, então, depositá-lo na hora que eu bem entender. Agora, se tiver ali, volto a repetir, se for um cheque pré-datado, se você fizer isso, você poderá responder problemas judiciais, responder por danos morais e perdas e danos. Correto? Muito bem. Continuando o quadro, então, nós temos aqui a responsabilidade, não é? A questão da responsabilidade. Primeiro caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. Exatamente isso que eu estou trabalhando com vocês, não é? E nós temos em segundo aqui, que é a súmula 388, que fala que a simples devolução indevida do cheque caracteriza dano moral, né? Então veja, gente, o que pode ocorrer, uma prática que normalmente a pessoa ela fez um negócio jurídico com você e ela não cumpriu. Então a pessoa ela pega esse cheque e dá para um terceiro e fala, olha, eu não posso depositar, porque se eu depositar esse cheque, eu não vou receber ele nunca mais. Então eu passo para um terceiro, eu não vou receber porque eu não cumpri o serviço que eu tinha que ter cumprido para o meu patrão. Eu falei que ia fazer um armário, ele deu um adiantamento em forma de cheque e eu não entreguei armário algum para ele. Eu posso depositar esse cheque? Obviamente que não. Então o que eu faço para que esse meu patrão não possa ter esse dinheiro de volta? Eu passo para um terceiro. Esse terceiro deposita o cheque. Não é um título de pagamento à vista? Ele deveria ter sustado esse cheque, tá? E pedido a devolução obrigatória, pedido a devolução do rapaz do qual ele contratou. Ele não pegando esse cheque de volta, ele tem, como é um título de pagamento à vista, ele tem que pagar esse terceiro, porque presume sempre a boa-fé desse terceiro. Ele tem que pagar esse terceiro e entrar com uma ação de perdas e danos contra quem ele contratou e repassou o cheque dele para um terceiro. Salvo se ele demonstrar o conluio entre essas duas pessoas, entre quem prestou o serviço para ele e esse terceiro que está fazendo o depósito. E aí você vai demonstrar a má-fé deste ato. Claro? Vamos solucionar a situação problema nosso, então? Bom, naquele caso, né? Naquele caso, caberá, então, realizar o protesto extrajudicial do cheque, para constituir, então, de forma a ter uma prova com fé pública da inadimplência do cheque. O dono do pet shop, ele vai procurar um advogado, né? Vai entrar com uma ação judicial em face de ambos. Tanto do Manuel, quem realizou a compra no seu pet shop, e contra a Suzana, não é, quem endossou o cheque para o Manuel. E então, ele irá
receber a dívida em juízo. Claro isso, gente? Bem simples, não é? Muito bem, então. Então vamos passar para o nosso próximo vídeo. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Retornando então, vamos ao quadro, analisar nossa nova situação problema, nossa nova e última, né, que consta no livro. Genaro, em um bate-papo no Café com João, disse: "Essa, João, mal começou com a lojinha e está ganhando muito dinheiro. E até cliente VIP, depósito gordo, hein?" Essa indagação deixou o seu João preocupado, visto que acreditava que a filha do seu Genaro trabalhava no banco e poderia ter comentado algo sobre as questões bancárias da empresa dele. O que nós estamos trabalhando aqui? A questão do sigilo bancário. Será que a funcionária que trabalha no banco pode sair falando sobre os montantes financeiros que os clientes, que ela administra as respectivas contas, possuem? Será que ela poderia ter feito isso? E isso gera as consequências legais? É isso que nós vamos estudar agora, né? Vamos para o nosso próximo slide. Sigilo bancário. O sigilo bancário, ele é protegido pela Constituição? Obviamente que sim, né? A Constituição, ela não utiliza a expressão sigilo bancário, mas isso está protegido em 2 incisos da nossa Constituição. Primeiro, o artigo 5º, inciso 10, diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização, olha só, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nós temos o inciso 12, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial. Ordem judicial nas hipóteses e na forma em que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução do processo. O legislador infraconstitucional, é importante vocês saberem, ele reafirmou a proteção ao sigilo bancário no artigo 1º, da Lei Complementar 105 de 2001, tá? Ele fala que lá as instituições financeiras conservarão o sigilo das operações, tanto ativas quanto passivas, não é? O sigilo bancário, então, ele se caracteriza como uma obrigação do banqueiro, a benefício do cliente, de não revelar certos fatos, certas cifras, né, e outras informações relacionadas à atividade bancária daquela pessoa, né? Então, uma vez realizada essa divulgação, eu vou me utilizar do meu direito fundamental, que está previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal e do artigo 11, aonde prevê o meu direito de ser indenizado caso o vazamento daquela minha informação constante no banco, deveria estar resguardado e protegido pelo banco, venha me causar um prejuízo, tá? Tanto da ordem material, um prejuízo financeiro, não é? Quanto na ordem imaterial, na ordem moral, correto? Muito bem, então. Continuando, vamos voltar ao quadro. Para que haja acesso aos dados bancários, seria aquela famosa quebra de sigilo bancário, não é?
É necessário uma autorização judicial? Em regra, sim. Tá? Em regra, sim. É necessário. Tá? O STF sustenta que, em regra, para que se tenha acesso aos dados bancários de uma pessoa, é necessária a autorização judicial por se tratar de uma cláusula de reserva de jurisdição. O que é uma cláusula de reserva de jurisdição, professor? É que quando eu tenho ali na Constituição determinados direitos, esses direitos só podem ser violados mediante uma ordem legal determinada ou através de uma determinação de uma ordem de um juiz. Por isso que para haver a quebra do sigilo bancário se faz necessário um requerimento para um juiz demonstrando a necessidade dessa medida para que ele então aprecie e veja se realmente há necessidade, veja se está sendo cumprido os requisitos legais e aí sim ele emite uma ordem para o banco. Claro, sob pena, obviamente, se caracterizar uma prova ilícita. Se eu pegar esse material, essas informações bancárias sem que haja uma ordem legal, essa prova se torna ilícita e não pode ser utilizada em um processo judicial. Correto? Voltando ao quadro novamente. Ao longo do tempo, tá, foram desenvolvidas diversas teorias sobre o fundamento jurídico do sigilo bancário. Entre elas, nós temos duas, né? Nós temos a teoria do segredo profissional, cujos defensores entendem que os banqueiros têm um dever profissional, esta é a palavra, dever profissional de manter segredo sobre as informações obtidas durante a relação com os clientes. Né? Essa obrigação estaria ligada ali à sua profissão. Né? E a teoria da obrigação jurídica, que ela afirma que o sigilo bancário encontra fundamento em uma norma legal. Seria uma obrigação de caráter legal. Né? Professor, no Brasil, qual das duas teorias nós aplicamos? Né? No Brasil, o sigilo bancário ele deriva tanto do segredo profissional, que encontra ali amparado na Constituição, no que tange a proteção da intimidade, né? Quanto a uma obrigação jurídica, porque eu tenho um dever, primeiro, ético, e tenho uma obrigação jurídica de proteger a intimidade. Não é? Assim, é possível dizer que nós temos aqui uma fusão entre ambas as teorias, tanto do segredo profissional quanto da obrigação jurídica, pois é um dever ético, é um dever moral daquele funcionário não sair espalhando quanto que eu ganho, qual o valor que eu tenho na minha conta bancária, se eu tenho dívida ou se eu tenho um empréstimo. Sim, é uma obrigação ética do próprio banco. Mas a Constituição também não me resguarda esse direito, me resguarda. Então também é um dever legal daquela pessoa que trabalha no banco não divulgar essas informações. Claro? Muito bem. Continuando então no quadro. A prova obtida de forma ilícita, ela pode ser utilizada em processo criminal para fundamentar uma denúncia? Né? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Com base na teoria da árvore envenenada, a ilicitude de uma prova, ela transcende aquela prova que foi produzida de maneira ilegal, passando a contaminar todo o material dela decorrente. Ou seja, tudo que é originário de uma prova ilícita seria imprestável, devendo ser retirado, desentranhado dos autos. Vou dar um exemplo. Eu sou policial e vou até uma agência bancária porque eu estou com suspeita que Pedro esteja cometendo um delito, um crime. E por o gerente ser meu amigo, eu peço que ele me passe informações, o extrato bancário do Pedro. E ele me passa. E eu verifico ali que em toda sexta-feira ele recebia um montante financeiro alto. Eu, com base nessa prova, eu peço uma busca e apreensão porque eu suspeito que Pedro ele é
traficante de drogas, pois toda sexta-feira para um caminhão na frente de sua casa. Não é? Ou com base nessa busca e apreensão, com esse mandado de busca e apreensão, entro dentro da casa de Pedro, encontro drogas e dou voz de prisão a ele por tráfico de drogas. Não é? Essas provas, todas as minhas ações que decorreram após a entrega do extrato bancário, essas provas são válidas? Não. Por quê? Porque o extrato bancário foi obtido sem uma autorização judicial, ou seja, necessitava de uma autorização judicial. Como ele não teve essa autorização judicial, essa prova ela é ilícita. E as demais são ilícitas por derivação. Por quê? Porque eu jamais conseguiria um mandado de busca sem ter aquele extrato em mãos. Não é? Eu jamais teria descoberto que ele guarda guarda drogas em sua residência sem ter aquele extrato na mão. Todas as provas subsequentes, elas decorreram em razão da prova viciada, da prova ilícita. Então, a prova ilícita, ela vicia as demais. Claro, gente? Muito bem. Lembre-se, isso é uma garantia das pessoas, tá? Isso é uma garantia das pessoas para que não se legitime ilicitudes em nome de uma justiça posterior. Tá? Um crime não pode justificar o outro. Claro? Muito bem. Voltando ao quadro novamente. Agora vejam. Todas as pessoas necessitam de autorização judicial para ter acesso às informações bancárias? Em regra, sim. Tá? Em regra, sim. Mas nós temos exceções. Nós temos exceções. E são essas exceções que nós trazemos ao quadro. Tá? E se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, estudem o recurso especial 601 de 314, que foi dada a repercussão geral, e ele trata exatamente da questão da Receita Federal. Então, olha, a polícia precisa de autorização, o Ministério Público precisa de autorização, Tribunal de Contas precisa da autorização. Agora, a Receita Federal, o Fisco Estadual e a Comissão Parlamentar de Inquérito não necessita de autorização judicial para ter acesso às contas judiciais das pessoas. Claro isso? Tranquilo? Então, em regra, sempre deverá ter autorização judicial, salvo naqueles 3 casos, tá? Comissão Parlamentar de Inquérito em relação ao fisco. Muito bem. Vamos resolver a nossa situação problema, então? Vejam, a filha do seu Genaro, ou seja, a gerente do banco, vai responder, primeiro, em sede administrativa, né? Junto ao banco, ela poderá ser demitida por justa causa. Né? Segunda questão, no aspecto civil, ela vai responder por perdas e danos. Né? Por perdas e danos. E aqui, incluído tanto o dano material quanto ao dano moral. E por fim, a questão criminal. Não é? Porque divulgar essas informações bancárias, ter esse tipo de conduta, configura crime. Claro, gente, bem tranquilo, né? Vamos para o nosso próximo vídeo? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Bom, retornando, reforçando, espero que vocês tenham conseguido acompanhar nossa aula. Necessita, não é, que vocês estudem o material anterior, lembrando de novo que na prova será exigido não apenas esse conteúdo que está sendo passado na nossa aula, né, mas sim o conteúdo constante no livro. A aula ela vem para ser um reforço, para vocês cimentarem aquele conhecimento que vocês já leram e estudaram no livro, para vocês compreenderem o conhecimento teórico na prática, correto? Muito bem. Vamos ao quadro, então? Bom, eu vou provocar aqui uma nova situação para vocês, tá? Imagine a seguinte situação. José compra um carro de Pedro, sendo esta compra instrumentalizada por meio de uma emissão de uma nota promissória no valor de R$10.000. Pedro, por sua vez, tem uma dívida perante Antônio, valor aproximado também de R$10.000, e resolve dar como pagamento a nota promissória, endossando-a com a finalidade de transferir a sua titularidade. Diante do caso, Antônio poderá cobrar José e Pedro, né, o valor constante nessa nota provisória. José poderá alegar eventual irregularidade na venda que Pedro realizou, visando não pagar a nota ofertada. Né? Então, o que é que nós estamos dizendo? Vamos supor que ele recebeu uma nota promissória e repassou para um terceiro, né? E a pessoa que emitiu essa nota promissória, ela poderá falar, eu não vou pagar esse terceiro, por quê? Porque eu não recebi o carro. Pode fazer isso? Nós já trabalhamos algo similar na questão do cheque, não é? Vamos ver então? Vamos ao quadro. Bom, nós temos aqui alguns princípios quando nós falamos de títulos de créditos, né? Quais são esses princípios, né, que nós podemos conceituar e compreender os títulos de crédito? A primeira seria a cartularidade ou incorporação. Nós temos a literalidade, a abstração e, por último, nós temos a autonomia, que é o que se aplica ao nosso caso. Né? Pelo princípio da autonomia, né, ele entende-se que o título de crédito configura-se um documento constitutivo, né, de um direito novo, autônomo, originário e complementarmente desvinculado à relação que lhe deu origem. Assim, senhores, as relações jurídicas representadas em um determinado título de crédito, elas são autônomas, independentes, tá? Em razão do qual o vício que atinge uma relação jurídica, a primeira, não contamina as outras. Ou seja, o legítimo portador do título ele pode exercer o seu direito de crédito sem depender e sem se importar com as demais relações que o antecederam, pois essas relações são imunes à relação que ele pactuou. Então vejam, quando eu compro o carro de B e emite um título de crédito para pagamento do B, essa relação jurídica não tem vinculação com a relação jurídica que B pactuou com C e pegou essa mesma nota promissória e endossou para C. Então eu não posso alegar um vício da relação entre A e B para que A não pague o título de crédito que ele emitiu, salvo se ele comprovar a má-fé de C, que ele estaria em conluio com B. Aí é diferente, mas presume-se sempre a boa-fé deste terceiro. Claro? Muito bem. Continuando no quadro, vejam. Associado a isso, né? Associado a isso, nós temos as características também, né, da negociabilidade e circulabilidade, pois, volta para mim um pouquinho que essa questão eu não tratei, pois se eu não tivesse essas características, essas duas características que eu mencionei para vocês, os títulos de crédito iriam gerar uma insegurança para a população, uma vez que seria impossível você colocar esses títulos em circulação sem gerar uma insegurança jurídica
na negociação, no momento de negociar. Então, eu jamais poderia transmitir um título de crédito, vindo a característica dele da sua autonomia não ter valor, porque quem seria o terceiro que iria aceitar um título de cheque, sabendo que ele poderia não vir a ser pago, porque o negócio jurídico pactuado anteriormente estava viciado. Você não tem como garantir isso. É por isso que esse princípio tem uma validade ímpar dentro do nosso ordenamento. Claro? Voltando ao quadro, nós temos aqui o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, que encontra amparo já aqui no artigo 17 do decreto 57.663 de 66. Né? As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas, como o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. É aquela questão da má-fé, do conluio entre B e C, que eu tinha me referido anteriormente, né? Agora, é importante que a boa-fé vai se presumir. E quem, então, terá o ônus de comprovar o conluio entre B e C? Será do devedor, né? Daquele que emitiu a nota promissória. É ele que tem que comprovar que B e C estão agindo em conluio para que B venha a receber o valor constante no título. Tá? Caso eles não façam isso, essa prova, esse título vai permanecer sendo válido. Ok, gente? Bom, eu agradeço a todos, eu vou me coloco à disposição para responder algumas perguntas que poderão ser feitas através dos meios oficiais aqui. Me coloco também disponível para vocês através das redes sociais, através do João Henrique Scaff, tá? O professor João Henrique Scaff, vocês podem procurar. Só que lá eu respondo no momento em que tiver a oportunidade. Tá? E aqui nós temos aqui a tutoria, e a tutoria tem o meu apoio para sempre responder aos questionamentos, às perguntas que forem formuladas. Peço novamente que vocês leiam o livro em sua totalidade e eu guardo a todos até a nossa próxima aula para nós continuarmos analisando os aspectos do direito empresarial. Muito obrigado e até lá. Olá! Vamos chegando ao final da unidade 2 de Direito Empresarial. Nessa unidade, você conheceu um pouco sobre os títulos de crédito, os princípios atribuídos a eles e em que situações são usados. Viu que eles são regulamentados pelo direito bancário, que legitima também ações como o aval e o endosso. E que todas essas atividades recebem normas e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, sendo o Conselho Monetário Nacional o órgão máximo normatizador das atividades bancárias. Conhecendo um pouco de todo esse conjunto, tivemos a oportunidade de aplicar esse conhecimento em 4 situações problema. Vamos lembrar quais foram? Na SP1, seu João enfrenta o primeiro problema logo ao abrir seu pet shop. O contrato de locação do local não é aceito porque ele não tem fiador. Como a situação é resolvida? A resposta está no Código Civil, onde a fiança é prevista. Vimos que o fiador também assume as responsabilidades contidas no contrato de aluguel. Por isso, é muito importante saber os detalhes do direito empresarial e dos títulos de crédito. Já na SP2, para surpresa de seu João, acompanhamos um ato de protesto contra ele, um título que não foi pago por sua ex-funcionária, avalizado por ele. Pois é, para evitar uma ação de cobrança contra ele, o pagamento deve ser feito, mas vimos que ainda lhe cabe a ação de regresso. Na SP3, mais uma surpresa, um cheque de um cliente devolvido pelo banco não havia fundos. E o cheque foi emitido por outra pessoa, estava somente endossado pelo cliente do seu João. O que fazer? Aprendemos que a pessoa que endossa um cheque também fica responsável pelo seu pagamento. E, caso ele não pague, vimos que o cheque pode ser protestado. E, em último caso, resta a possibilidade de uma ação de cobrança.
Por fim, na SP4, nos deparamos com uma suspeita de quebra de sigilo bancário pelo banco onde seu João tem conta, uma situação bastante séria para o banco. Por isso, ele considerou que seu vizinho estava apenas querendo especular como ia sua vida financeira. Mas entendemos que, havendo comprovação de que houve mesmo vazamento de informação, o banco pode sofrer sérias penalidades. Agora é sua vez. Crie outras situações que exijam um bom conhecimento sobre os assuntos que vimos. Aqui vão algumas sugestões. A lei define que o aval pode ser parcial. Muito bem, crie uma situação em que uma pessoa avaliza apenas parte do valor de uma compra e o restante é avalizado por outros. Segunda sugestão, imagine que o emitente de um cheque escreve nele "bom para" e coloca uma data 1 mês adiante. A loja que recebe tenta sacar imediatamente e o cheque é devolvido por falta de fundos. A loja entra com protesto. Essa ação de cobrança é cabível? Uma dica, o cheque é um título à vista. E uma terceira e última sugestão. Imagine que um empreendedor resolve abrir uma empresa para atuar no segmento de previdência privada. Ele pede ao seu contador e administradores que formalizem a nova empresa. Vai dar certo? Bem, você vai precisar rever a organização do Sistema Financeiro Nacional. Coloque essas sugestões em situações que podem ser reais e passe para os seus amigos resolverem. Esse é um ótimo preparo para a sua atuação profissional. A seguir, veja algumas dicas de pesquisas que mostram como o nosso assunto está aí no seu dia a dia. Pesquise na web, por exemplo, sobre o título Nota Promissória e veja as últimas alterações na regulamentação desse título. Veja como isso influi diretamente na atuação das empresas. Procure prestar atenção no poder de atuação do Banco Central e veja como suas decisões refletem no nosso cotidiano. E por fim, veja as últimas notícias sobre quebra de sigilo bancário de políticos e saiba quais os passos necessários para se quebrar um sigilo. Aproveite esses exemplos para buscar mais informações relacionadas ao tema dessa unidade. E não se esqueça, com o seu livro didático você pode aprofundar seus estudos. E os questionários das pré- e pós-aulas são a sua chance de testar o seu aprendizado. Essa unidade se encerra aqui. Bons estudos e continue colocando seus conhecimentos em prática.